O nosso movimento percebe que a ordem ela está acomodada, que a ordem sempre se propôs a atuar também em prol da sociedade, até porque lutou e luta pelo Estado Democrático de Direito e pela dignidade da pessoa humana. Então a ordem luta pela sua categoria, pela sua classe dos advogados, mas também pela sociedade. E nós percebemos, e esse é um clamor geral por onde a gente anda, no fórum, na Justiça do Trabalho, nos juizados, a ausência da ordem desses espaços, onde os juízes não respeitam o horário de audiência, onde os juízes por muitas vezes humilham o advogado, desrespeitam o advogado e a ordem não tem se manifestado em prol do advogado. A representação de um juiz feita por um advogado ela é bastante frágil e traz para o advogado sérias consequências. Por isso o advogado tem optado por baixar a cabeça. E isso tem causado uma forma de enxergar a ordem omissa, uma ordem omissa, uma mãe que não está atenta à carência e às necessidades dos seus filhos. Então, isso é o que a gente tem assistido. Em relação à sociedade, muito mais. A contribuição que a ordem tem dado tem sido bastante precária e pobre diante do potencial e da história que a ordem tem. A mesma ordem que participou do impeachment do Fernando Collor, do impeachment do Suruagi, do movimento de diretas já, é uma ordem, por exemplo, que não dá uma palavra na questão recente do IML. É a mesma ordem que ocupa um espaço no Conselho Penitenciário e no relatório do Conselho Penitenciário não há uma contribuição. Agora, com isso, nós não queremos negar os avanços e as inserções que a ordem tem tido, não é? Na sociedade e nas suas ações. Então, o que foi feito de bom, nós aplaudimos. E o que nós criticamos, nós temos propostas para melhorar. A nossa ordem tem uma preocupação especial com os advogados iniciantes, sejam eles os jovens advogados ou os advogados mais maduros. Tem uma preocupação também toda especial com os advogados do interior e também com a grande maioria dos advogados que fazem parte de escritórios de pequeno e médio porte, não é? Porque os grandes escritórios, que talvez até dispensem o suporte da ordem, esses devem significar em torno de 3% do percentual de advogados inscritos na ordem. Então, nós temos que ter uma ordem voltada para dar total suporte a esses advogados iniciantes, desde a gestão do seu negócio, que nós podemos chamar assim, do seu escritório, que tem uma personalidade jurídica, na gestão desse pequeno escritório, gestão administrativa, gestão econômica, gestão contábil desse escritório. Então, a ordem pode e deve dar um suporte nessa gestão inicial. E a ordem tem que se preocupar com a capacitação desse advogado iniciante. Sabemos todos que os advogados, quando saem das faculdades, eles não saem preparados para o mercado de trabalho. Eles precisam de uma capacitação permanente, porque é essa capacitação que fará o advogado se sentir mais forte numa audiência, por exemplo. Fará o advogado se sentir mais forte perante um juiz que tente humilhar ou não realizar a audiência no horário previsto, né? E aí ele, sendo conhecedor dos seus direitos numa audiência, ele poderá ser muito mais forte, estar muito mais forte. Veja bem, se todos esses problemas a gente está pontuando para os advogados iniciantes, a própria questão da humilhação, da discriminação ou de algum desrespeito que porventura exista por parte de alguns juízes, muito mais isso acontece no interior. Não é? O interior é uma cidade muito pequena, aquele juiz já está lá há muito tempo, tudo isso se repete no interior. Todos os problemas que nós pontuamos aqui na capital são acentuados no interior e é esse clamor que nós temos ouvido tanto aqui como no interior. E essa preocupação com capacitação e com gestão se aplica a todos esses escritórios de médio e pequeno porte. Na verdade, o que a gente quer com isso tudo, com a gestão do escritório e com a capacitação dos advogados, é resgatar a autoestima do advogado. Os advogados precisam se reconhecer enquanto colegas de profissão. E se resgatando a autoestima desses advogados, nós estaremos nos fortalecendo numa audiência, porque o juiz, o advogado e o promotor fazem parte de um tripé que dá sustentação à justiça e eles precisam se reconhecer como iguais numa audiência e precisam se reconhecer iguais como suportes
dessa justiça. É por isso que nós precisamos resgatar a autoestima do advogado, precisamos capacitá-lo e precisamos ensiná-lo a gerenciar melhor o seu escritório.